Como emagrecer sem gastar uma fortuna com dietas malucas? Essa é a nossa aula de hoje. E nós vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão comum, né? Eu vejo muito por aqui, as pessoas sempre estão me falando na questão dos valores, né? Nossa, tudo muito caro, eu gasto horrores fazendo dieta, né? E sempre aquelas dietas malucas e tudo mais. Então, bora lá. Eu sou o chefe Michel Miranda e ajudo pessoas a emagrecerem comendo comida gostosa de verdade. É o seguinte, vamos lá bater um papo hoje, porque vamos falar sobre como emagrecer sem gastar uma fortuna com dietas malucas. As pessoas geralmente pensam que comer saudável é muito caro e não tem ideia do que comer, né? Para que todo orçamento não vá para dieta, na verdade, né? Então, pior que infelizmente, muitas vezes é assim mesmo que acontece. Até eu tenho um exemplo em casa, né? A última vez que a minha esposa, por exemplo, foi numa nutricionista, ela saiu com um manipulado, né? Com alguns manipulados no valor de R$ 1.000. R$ 1.000 é um valor muito grande, né? Que muitas vezes dá para comprar tranquilamente esse valor em carnes, né? Em carnes, em vegetais, em coisas extremamente nutritivas, né? Então, muitos têm aquela tara por trocar os alimentos por suplementos. E enquanto isso, eu não estou falando que suplementos não são importantes, eles têm o momento deles, mas como já diz, o nome é suplemento, ele suplementa, né, uma alimentação que é saudável. E outra, se a alimentação não tiver saudável, né, é que normalmente é o seguinte, se a alimentação está saudável, você nem vai precisar de suplementos, né? Salvo em alguns casos, obviamente, né? Eu suplemento creatina, suplemento whey, por exemplo, né? Mas em casos, né? Tem alguns casos que não é nem necessário. Mas enfim, tem alguns momentos que você, se a sua alimentação não tá boa, não vai ser o suplemento que vai cobrir, né, que vai suprir aquela sua necessidade. Então, por isso que a gente tem que acertar várias coisas. E é óbvio, né, em alguns casos, eu estou falando aqui, estou generalizando. Mas então, vamos lá, pessoal. Escolher, né, uma dieta maluca também é outro motivo que nos faz gastar muito além do que o necessário, né? Então, assim, de início a gente pode achar que estamos economizando fazendo uma dieta mais louca, né? Mas assim, uma hora a conta chega. Dietas muito restritivas, elas têm alguns colaterais, por exemplo, um deles é, né, uma restrição calórica muito grande, ela pode dar muita dor de cabeça, ela pode te dar vários efeitos colaterais. E, enfim, você muitas vezes acaba gastando com medicamento para dor de cabeça, para várias outras coisas. O que a low carb, se ela te der algum sintoma no início, é facilmente resolvido com um salzinho, né? Com sal de cozinha. É o nosso remedinho low carb aí para nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias de low carb. Então já é o suficiente, né? E pessoal, assim, ó, falando de dietas malucas, né? Não precisa ser nem muito maluca para gastar o olho da cara, né? Se a gente não souber trabalhar com o básico. Sempre eu foco bastante aqui da importância de saber trabalhar com o básico, entender o básico, para só depois querer passar para a próxima fase. Então, o básico é fundamental, a gente aprender a trabalhar com o básico. Então, o primeiro passo, né, que eu indico para quem não quer gastar aí uma fortuna, né, com dietas malucas, se for buscar se precisar buscar um nutricionista, cuidado, né? Escolha muito bem o profissional. Muitas vezes você trocando a sua alimentação,
é o suficiente. A maioria das pessoas na low carb já conseguem muitos resultados maravilhosos, apenas trocando, né, os alimentos ricos em carboidratos por alimentos com baixo carboidrato, né? Seguindo uma alimentação baseada em comida de verdade. E algumas pessoas nem precisam reduzir tanto o carboidrato. Isso é muito relativo. Para algumas pessoas já surte um efeito muito grande só de trocar a maioria dos alimentos por comida de verdade, que já é o suficiente. Né? Para alguns, obviamente, tem também toda uma questão se a pessoa tem diabetes, né? Se a pessoa tem síndrome metabólica e várias outras coisas, aí com certeza é muito importante reduzir bastante o consumo de carboidratos, né? Então, por que eu estava falando ali nessa questão de nutricionista? Porque é muito comum a gente ver alguns nutricionistas passando o quê? 150 gramas de carne no almoço, 150 gramas de carne no jantar, e ela passa durante o dia 2 scoops de whey, que na verdade não teria necessidade alguma colocar o whey, seria só colocar mais uma refeição, ou uma outra refeição com mais proteína. Tá? É aquele negócio que às vezes o pessoal pergunta para mim, que whey você usa? Eu falo, olha, eu não estou indicando nada aqui, eu só gosto de falar para o pessoal que tem a opção para quem precisa, né? Que eu gosto sempre de falar a respeito do whey, porque o whey ele não é fundamental, né? Ele não é fundamental. Então, às vezes, vocês querem gastar horrores com coisas achando que são milagrosas, mas não, o whey é o que? É proteína. Proteína é carne, é ovo, tá? Então, em 100 gramas de carne, de frango, você tem o equivalente em proteínas de um scoop de whey. Então, assim, o pessoal quer comprar, né? Não, eu quero whey para suplementar, mas não sabe nem o porquê que está fazendo aquilo, não sabe nem o porquê da suplementação. Então, eu costumo suplementar porque eu, como peso 100 quilos, eu preciso, né, de bastante proteína, mais proteína do que a grande maioria, né, obviamente, e também porque eu gosto de consumir o whey como um substituto do doce, né? Ele me ajuda a matar essa necessidade, porque o whey é doce e quando eu vou tomar, eu já tomo como uma sobremesa ou faço alguma sobremesa com ele, né? Inclusive ontem até na escola eu fiz um pudim, né, que eu ensinei para os meus alunos, um pudim proteico. Tá? Então isso daí é muito interessante, eu gosto de usar esse tipo. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, né, lembrando ali, voltando um pouquinho, que alguns colocam, né, querem suplementar sem mesmo saber, e um pote de whey é R$ 150 aproximadamente para mais. Então, né, vocês já saem gastando horrores aí na dieta de vocês, tá? Que a gente primeiro precisa entender também, né, outra coisa bem importante para a gente falar aqui, que não existe um alimento que não é gostoso. Eu sei que talvez alguns de vocês podem nem concordar, mas está tudo ok. Mas existe a forma correta de preparar cada tipo de alimento, tá? E até os meus alunos da escola e muitos seguidores já estão cansados de ouvir falar sobre o peito de frango, né? Eu falo tanto sobre isso porque dificilmente vejo alguém que gosta de peito. Mas eu faço sempre aqui em casa, gosto bastante porque uso a técnica correta, né, na preparação dele. Então só aqui nós já economizamos muito no preparo, porque eu costumo preparar carnes mais baratas, que a maioria das pessoas não compram porque não gostam, ou porque dizem que é seco, ou porque isso, aquilo, mas só que eu faço da forma correta. Eu tenho um método, né, de cocção adequado para aquele tipo de preparo. A maioria das pessoas está acostumada a falar, bota lá, vai ficar seco mesmo. Mas não é necessário fazer um frango seco. O frango não é necessário. O frango tem ponto. O peito de frango tem ponto, né? Toda a carne tem ponto. Toda a carne tem ponto. Então, frango tem ponto, porco tem ponto. Não adianta você colocar lá e tirar aquele negócio esturricado, que aí, claro, vai ficar horrível,
né? Então aprender a técnica correta, né? Que aí eu entro até numa parte um pouquinho mais teórica com os meus alunos na escola, que é a parte de o método de cocção, calor seco, com ou sem adição de gordura, enfim, que aí você consegue manter, né, dourar a carne por fora da reação de Maillard, manter a suculência, manter o suco por dentro. Então, quando você não faz isso, né, você está perdendo líquido, você está perdendo suco, a suculência, né, da carne, e isso serve para todos os tipos de carne, né, para você fazer todos os tipos de carne que necessitam a cocção, né, o calor seco. Então tem essa questão aí. Muitas vezes as pessoas acham, né, que eu vou colocar lá e pronto, já é seco mesmo. Não, não é seco. Inclusive, já ensinei até numa outra imersão a prepararem aí um peito de frango. O pessoal gostou pra caramba. Eu quando eu tenho a oportunidade de preparar peito de frango, eu adoro ensinar a preparar peito de frango, porque eu mudo a opinião das pessoas assim que vocês não têm noção sobre peito de frango. E depois as pessoas economizam. Eu peguei uma promoção semana passada que estava R$ 9,90, R$ 10 o quilo. Nossa, R$ 10 o quilo é muito em conta, né? Então, R$ 10 o quilo deu, tipo, por exemplo, para mim, dá para um dia, né, as minhas refeições. Então, para um dia, R$ 10 fora os vegetais, né? Então, para você ter noção, tava mais barato o frango do que o pimentão. O pimentão tava um absurdo, né? Então, a importância de saber preparar um alimento é fundamental, né? Às vezes os alimentos mais simples. Eu costumo muito também, um que eu gosto bastante de preparar pelo valor, é a Copa Lombo, né? Copa Lombo eu sempre encontro por R$ 15, R$ 16 o quilo. É deliciosa, maravilhosa, rápido de preparar, não precisa ficar horas marinando, né? Você colocou ali um temperinho, colocou na frigideira, tá pronto, tá uma delícia, fica suculento, ela tem um percentual bom de gordura, né, entremeado, então fica uma delícia, né? Então, assim, entender que vocês podem economizar principalmente nos preparos de carnes que não são tão usadas muitas vezes por preconceito, por não saber fazer, né? Então a gente já vem com aquele negócio, né? Peito de frango é isso, peito de frango é aquilo e tal. Tanto que alguns aí que fazem dieta já há muito tempo, até a dieta que eu digo, a dieta mais convencional mesmo, aquela do frango com batata doce, prefere até fazer o frango desfiado, né? Porque o frango desfiado, daí eles fazem um pouco, colocam o molhinho, alguma coisa junto, e ele fica mais úmido ali, né? Mas não tem essa necessidade, né? Fazer o frango desfiado, ou também dá para fazer um frango desfiado delicioso, né? Que dá para fazer aí, e para fazer esse tipo de preparo eu até sou mais do básico, né? Para quem já me conhece aí, sabe que eu foco bastante no básico. Eu sempre gosto de fazer aquele recheio, né, que eu obviamente estou chamando de recheio porque o frango desfiado, depois de refogado, ele vira um recheio. Eu gosto de fazer, sempre tenho no meu freezer, mas eu gosto de usar os ingredientes básicos, eu não uso nada mirabolante, mas mas eu tenho a técnica correta que eu gosto de usar, né, para cada coisa, para fazer um refogado certinho, dourar bem a cebola, né? Então, enfim, tem vários truques aí que eu gosto de passar para o pessoal. Portanto, né, estude gastronomia, entenda como cozinhar, como fazer os preparos. Isso é extremamente importante. Entenda o porquê das coisas que está fazendo. Geralmente um detalhe é o que faz toda a diferença e vai deixar o seu preparo muito mais saudável e gostoso, gastando muito menos. Outra coisa que eu digo muito para o pessoal por aí é que eu não gostava de brócolis. Não gostava de brócolis. E quando eu comecei a cursar faculdade de gastronomia,
eu entendi que eu não gostava de brócolis, não era porque eu não gostava de brócolis, era porque ninguém sabia fazer um brócolis. Ninguém nunca tinha feito um brócolis bom para eu comer. E o brócolis em si, ele já é uma maravilha. Ele é muito bom. Só que o pessoal estragava. Ele ficava com um gosto ruim. E aquele gosto me incomodava. Eu não gostava daquele gosto, daquela textura mole. E eu aprendi a fazer usando a técnica correta. Hoje eu sou fã de brócolis, adoro brócolis e sempre que posso pego brócolis para fazer. É um dos vegetais assim, eu acho que a abobrinha e brócolis são os vegetais assim que eu mais tenho. Abobrinha, brócolis, cenoura são os vegetais que eu mais tenho na minha geladeira. São os mais práticos e que eu mais gosto, né? Eu acho que as pessoas sempre têm a preferência, né? Dos vegetais. Então eu sempre prefiro ter esses três assim em casa, além de volta e meia, né, buscar um pouco a questão mais da sazonalidade, né, buscar o que está em época, até para poder aí, nesse caso, economizar também, né? Então não gastar muito faz todo sentido quando eu acompanho a sazonalidade. Então quando eu vou à feira, eu dou uma olhada que lá o morango está na promoção, né? Morango está na promoção, então já vou comprar e já vou congelar o morango. A abobrinha está na promoção. O que dá para eu fazer com a abobrinha? Será que dá para fazer uma conserva de abobrinha já para eu deixar pronto? Nossa, será que dá para eu fazer aqui o pepino? O pepino tá na promoção, vou fazer uma conserva e um picles, alguma coisa do tipo. Então isso também é uma coisa muito importante, né? E aí eu já pego para vocês terem noção de como uma coisa vai puxando a outra. Deixar as coisas prontas em casa também evita muito o trabalho depois, né? Porque quando eu faço as coisas prontas, eu deixo as coisas prontas em casa, por exemplo, uma conserva de ovos, né? Que eu tenho receita no meu Instagram, que uma conserva de pepino, de cenoura, de couve-flor. Eu evito muitas vezes de comprar coisas na mão, coisas mais práticas, né? Por quê? Porque geralmente a gente quer esse mimo, né? Chegou em casa, finalzinho de tarde e tal, tô cansado, nossa, que vontade louca de só pedir alguma coisa, tomar um banho e comer, né? Não quero fazer nada. Eu sei, eu entendo vocês, porque eu também trabalho, né? Eu também trabalho, enfim, estou trabalhando agora. Então eu entendo vocês. Só que muitas vezes eu deixo coisas prontas para não passar por isso, né? Eu deixo coisas prontas. Uma das coisas que eu mais tenho feito em casa, por exemplo, é até o docinho para mim e para minha esposa, que para nós é o nosso momento no finalzinho né, antes de dormir, é o nosso momento ali de prazer, que, né, claro, além dos outros momentos, né, mas não só ligar, né, a comida ao prazer, mas enfim, a gente senta no sofá e vai comer o nosso picolé de whey que a gente faz. Então, sempre ter esse negócio pronto é fundamental. Então, a gente já não deixa faltar nunca. Sempre tem um picolé de whey lá no nosso freezer, né? Entre outras coisas que eu faço algumas conservas, né, para a gente deixar pronto para só pegar né, e comer, até para ter um belisco, né, para não ter que ficar beliscando coisas mais calóricas, porque a gente sabe que um punhadinho de castanha de caju, de amêndoas que a gente come é absurdamente calórico, né? Então muitas vezes é mais interessante comer algo menos calórico, né, nesses momentos. Eu sei que quando a gente fala isso, questão de calorias, às vezes dá uma bugada, principalmente quem está começando, porque na low carb a gente não conta calorias. Tá tudo bem, não é que a gente conta mesmo, não é que a gente conta, que eu quero dizer, não, mas é que elas importam sim, as calorias, e a gente não pode exagerar, principalmente com alimentos palatáveis. Quem não gosta de uma castanha de caju torradinha com sal? Nossa senhora, uma maravilha, eu como um pote se deixar do meu lado. Então não dá,
tem esse tipo de coisa, não dá para ter. Agora, muitas vezes é só necessidade de mastigar alguma coisa até sair a comida. Então, se for entre mastigar um pacote de castanha e uma cenourinha, né, que você tem ali, já deixar uns palitinhos de cenoura, uma cenoura em conserva, ou enfim, outras coisas, mas vale você comer uma coisinha assim. Então isso aí vale muito a pena. Pessoal, outra questão aqui muito importante para vocês é o seguinte: entender a função das farinhas e as substituições mais econômicas. Tipo, pegue uma receita boa, não fique seguindo milhares de pessoas da área, tá? Isso obviamente eu tô puxando pro meu lado mesmo, eu tenho cara de pau para falar isso. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu tô aqui e eu explico para vocês os motivos das coisas, né? Eu não quero só vender curso, é óbvio que eu quero, mas para mim não é só isso que me importa, né? Eu quero que vocês entendam, porque muitos escondem as coisas das receitas e vocês acabam jogando receitas fora. E a gente sabe que uma receita low carb jogada fora, ela pode dar de 70 a 80 reais facinho, né? Uma receita aí com farinha de amêndoas e tudo mais, eu ainda estou chutando meio baixo, né? Um bolo que solou é uma tristeza. Então, assim, pô, né? Entende melhor, sigam poucas pessoas, entendam melhor, vai atrás do que essas pessoas ensinam, né? No meu caso, dá uma olhada boa no meu Instagram, eu tenho muitas coisas até mais antigas um pouquinho, tá? Quer dizer, na verdade, nesses próximos dias aí vocês vão ver tanta coisa boa, tantas orientações interessantes aí nessa vida low carb, tanto para vocês que já estão na low carb um certo tempo, como para vocês que estão começando nessa vida low carb ou retomando também. Eu vou trazer bastante conteúdo aí para vocês e vocês vão ver o que vai mudar nos preparos aí do dia a dia. Então, entender as funções das farinhas, né? E onde que entram as farinhas, muitas vezes as mais econômicas, eu acho muito importante. Porque assim, muitos falam hoje, farinha de coco, até é legal falar aqui da Isolda, isso é verdade, já fiz inúmeras receitas de internet, já tive que jogar fora, porque não deu para comer, é isso aí, e não é, eu ouço tanto isso, gente, tanto isso, que é triste, que eu sou completamente contra o desperdício, e uma das minhas funções aqui na internet é evitar isso, porque eu sou contra o desperdício, né? Eu acho que é tão importante a gente aprender a lidar com os ingredientes, principalmente os ingredientes low carb, que são diferentes, têm funções diferentes dos convencionais, né? E que vocês não têm costume de trabalhar com eles. E essa é a minha função aqui, né? Uma das, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E vocês entenderem, né, que isso que eu estava falando, na questão da farinha de coco, por exemplo. A farinha de coco, ela pode ser substituída, por exemplo, pela farinha de amêndoas? Não, não pode. Porém, numa certa proporção, a gente consegue adaptar algumas receitas, né? Se a gente colocar um pouco, se a gente tira um pouco da farinha de amêndoas, coloca um pouco de farinha de linhaça, por exemplo, e coloca um pouquinho de farinha de coco e ajusta a receita, a gente consegue aí mudando o mínimo de textura da receita. Claro, uma alteração a gente pode ter, né? A gente tem uma alteração porque é normal ter essa alteração. É tipo falar para vocês assim: pega uma receita de pão de trigo lá, né, com trigo mesmo, e coloca farinha de arroz, vai dar errado? Talvez vai dar uma diferença absurda, né? Vai dar errado, talvez não dá, mas vai dar uma diferença muito grande. E é igual na low carb, se você substituir a farinha de amêndoas por farinha de coco, vai dar uma diferença absurda, né? É óbvio, é claro que e no caso da low carb, ainda se você substituir integralmente a farinha de amêndoas por farinha de coco, vai dar muito errado, e você vai perder a sua receita, tá? Então, entender a real função de cada farinha, né, é fundamental, porque a farinha de coco, ela é uma farinha que ela ajuda a sugar a umidade das receitas, ela dá volume, né? Ela te ajuda
né, na questão da sustentação da receita. Então ela tem várias funções aí, né, para auxiliar vocês, né? Então é bem importante vocês entenderem aí. Então lembra bem, né? Não fica aí seguindo muita gente aí. E se for o caso, se você preferir, não, você pode até seguir outro, não tem problema não. Mas não segue, não divide uma receita, não vai acompanhando duas pessoas com uma receita semelhante que vai dar errado, né? Segue ali, vai lá, tem problema não, tá? Ó, eu tenho bastante, né, alunos assim que depois que entenderam as técnicas, né, que conseguem economizar e ainda por cima assim, quando eu abro, né, a vaga para curso, para workshop ou para algum outro curso, eles até falam: lá vai eu gastar mais dinheiro contigo. Ah, não, brincadeira, eu tô economizando, porque eu parei, nunca mais joguei receita fora, eu só economizo com as coisas. Então o pessoal ainda sempre fala isso para mim. E isso eu fico muito feliz, né? Porque as pessoas param de jogar os ingredientes no lixo, e isso é muito bom, isso é fundamental, né? Essa questão, como eu falei antes ali para vocês, é quase uns R$ 100 por receita que é jogada fora. É muita grana, né? É muita grana. E não adianta, não adianta vocês ficarem aí só trocando de receita, né? Pegar uma receita por aí, vou pegar outra daqui, deu errado, vou pegar outra de outro lá, vou pegar outra. Não, procure entenda a real função de cada ingrediente, né? Entenda tudo isso. Não fica pegando aí, querendo pegar várias coisas, tá? Ó, então vamos lá. Só recapitulando aqui rapidão. Cuidado com o excesso né? Se você for por acaso procurar um nutricionista, cuidado com o excesso de manipulado e com o excesso de suplementação, né? Cuidado com aqueles que mandam para você comer, você tomar cápsula ao invés de comer as coisas. Cuidado, tá? Isso você acaba gastando muito mais. Cuidado com a escolha das proteínas. Aprenda a preparar as proteínas mais baratas e não escolha apenas as mais caras. Então comece a aprender a técnica dos alimentos, tá ok? Entenda a função das farinhas e das substituições aí nos preparos low carb, né? Que eles fazem total diferença na vida de vocês. Não fique aí, né, acompanhando o conteúdo de todo mundo dessa área. Escolha um deles e siga e acompanhe, né? Acredite. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa... Eu podia chamar de live, mas acho que eu vou chamar de aula, porque eu trouxe conteúdo pra caramba pra vocês. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E até a próxima!